Bom, pessoal, o objetivo desta primeira aula é mostrar para vocês como nós vamos utilizar a ferramenta do Python RPA Studio para abrir a tela de logon e, por fim, fazer o login dentro do SAP. Bom, eu também desenvolvi uma tela onde é possível fazer todas as pré-configurações para que você consiga facilmente logar no sistema SAP. Então, o primeiro passo para que nós possamos trabalhar é abrir a nossa aplicação do Python RPA Studio e vamos criar um novo projeto. Como nós vamos utilizar este projeto para automações futuras, o primeiro passo é criar este projeto. Eu vou criar como um SAP User Input, que vai ser um projeto de criação de usuários dentro do sistema SAP. Uma vez criado o nosso projeto, nós vamos aqui e vamos selecionar os pacotes com que nós vamos trabalhar. A gente pode desmarcar aqui o pacote web, pode desmarcar o pacote maestro e vamos marcar o pacote de Excel, deixar marcado o pacote do Python e por fim o pacote do SAP. Vamos clicar em Save. Bom, aqui nós vamos iniciar colocando uma atividade que será Python Code, onde nós vamos poder colocar o código que eu vou deixar aqui no link abaixo para a nossa tela de acesso ao sistema SAP. Esse código é um pouco extenso, você vai abrir aqui clicando nesses três pontinhos e vai colar o seu código. Uma vez que colar o seu código, você vai clicar em enviar. Se você tentar executar agora, ele vai retornar um erro. Este erro é porque nós não temos o PyKt instalado, que é uma biblioteca do Python, na nossa aplicação. Então, a sugestão é que, como você já tem o Python RPA Studio já rodando na sua máquina, você clica em Open Code, ele vai abrir o Visual Studio Code, o VS Code. Você pode tentar também aqui já executar a sua aplicação e ele vai retornar o mesmo erro. Uma vez retornado este erro, você pode clicar aqui, mandar um comando clear para que ele limpe e fique tudo limpo para que você tenha mais espaço para trabalhar. E você vai colar aqui pip install pykt. Pressione Enter. Ele vai fazer a instalação deste pacote e desta biblioteca para que você consiga utilizar. Bom, se você fechar aqui o Visual Code Studio e voltar para a sua aplicação e tentar executar a sua aplicação dentro do Python RPA Studio, ele vai abrir uma janela de configuração, uma janela inicial. Essa janela vai ser utilizada para que você consiga aceder ao sistema SAP e ela permite algumas configurações. O que você pode fazer aqui é já apagar todas as informações que eu tinha deixado inicialmente. Então nós podemos clicar em resetar. Todos os campos foram limpos. Clique em salvar para resetar o arquivo de configuração. Então quando nós salvarmos aqui e você retorna na tela, você vai ver que praticamente é um quadro em branco. Vamos clicar novamente em configurações e vamos inserir algumas informações como o nome da janela, o título principal, o subtítulo, o label do botão principal, o porquê que eu coloquei para que esse botão seja configurado com o seu label. Que normalmente, por departamento, nós temos, por exemplo, o departamento fiscal vai escriturar uma nota fiscal, vai fazer o lançamento, o departamento de outras áreas podem cadastrar um novo usuário. Então, esse é o motivo pelo qual eu deixei isso bem aberto para que possa ser configurado. Então, vamos começar as nossas configurações fazendo da seguinte forma. O nome da nossa aplicação vai ser da janela que vai aparecer aqui em cima, cadastro de usuário SAP, o título principal, cadastro de usuário SAP, e eu vou colocar aqui
como subtítulo com cópia. O botão do label principal do botão eu vou chamar de cadastrar. Bom, aqui é um ambiente padrão no qual eu quero que a primeira tela venha selecionada. Então, por exemplo, normalmente quando nós estamos desenvolvendo, nós utilizamos o ambiente de qualidade e algumas outras pessoas utilizam o ambiente de produção, que são as pessoas que de fato vão utilizar essa automação. Então, em momentos de desenvolvimento, nós sugerimos aqui que deixe sempre como qualidade. E agora você precisa fazer algumas configurações com relação ao sistema que você vai utilizar. Se você já está acostumado a utilizar o sistema SAP, você vai ver que quando você abre a interface do SAP Logon, você vai ver que normalmente a empresa com que você trabalha, ela pode deixar um ambiente de produção, um ambiente de qualidade ou outros. Para fins de estudo, eu dupliquei, na verdade, tripliquei esses ambientes para que nós consigamos lançá-los aqui e saber como que nós vamos trabalhar no momento em que nós formos utilizar o nosso código. Então, no primeiro aqui para produção, você pode clicar aqui com o botão direito, selecionar o nome, botão direito do mouse, selecionar o nome e colar aqui a aplicação do produção. Logo abaixo, nós podemos também clicar aqui nas características com o botão direito do mouse e pegar aqui o ambiente de qualidade. A sua empresa ela pode ter diversas formas de descrever isso também. Bom, uma vez com que nós clicamos aqui, para entrar no sistema SAP e fazer o login, você vê que algumas informações são importantes, como por exemplo o mandante, o usuário, senha e o idioma de logon que você vai utilizar para entrar no SAP. Então, como o mandante aqui está como 500, vamos voltar na tela de configuração, colocar 500. O idioma é aquele que você vai escolher, por exemplo, português. E a gente vai copiar esses mesmos dados porque eles não se diferenciam no nosso ambiente para fins de estudo. Bom, uma outra configuração também aqui que nós vamos fazer para que nós utilizamos a nossa ferramenta será relacionada ao diretório padrão, que é de onde nós vamos selecionar o nosso arquivo. Pode ser um arquivo em Excel, um arquivo CSV, um PDF, para desenvolvimentos futuros. No nosso caso, eu vou selecionar aqui da minha máquina o meu usuário R Danilo, vou no OneDrive e a minha área de trabalho. Bom, existem algumas outras opções que a gente também pode colocar. Por exemplo, definir o nome padrão do arquivo. É aquele nome que ele vai utilizar como início para poder selecionar o arquivo e não permitir com que o usuário selecione arquivos dos quais ele não vai trabalhar. Então, por exemplo, aqui, o nome do meu arquivo chama cadastro de usuário SAP. Neste caso em específico, eu vou colocar como cadastro. E também as extensões permitidas, para que o usuário não consiga selecionar arquivos dos quais ele não deveria estar trabalhando. Por exemplo, no nosso caso, XLS e XLSX. Bom, uma vez clicado em salvar, você vai ver que a tela já mudou um pouquinho. Porque agora você vai ter também o nome da sua aplicação, que é cadastro de usuário, um subtítulo, né? Um título, um subtítulo. O botão já fica como cadastrar. E aqui também você já consegue verificar diretamente no diretório configurado qual que é o arquivo que você poderia selecionar. Então nós temos aqui um XLSX como cadastro de usuário. Eu posso selecioná-lo aqui e poderia digitar o usuário. Vamos fazer a entrada do usuário. E a nossa senha. Bom, se eu executar essa aplicação agora, ela não vai fazer nada porque a gente não tem nada cadastrado ainda nada para ser cadastrado ou abrir a aplicação SAP. Bom, o segundo passo que nós vamos fazer aqui é abrir a aplicação SAP, que é o SAP Logon. Então nós vamos fechar essa primeira janela e vamos deixar esta janela aberta. Bom, eu posso vir aqui e digitar direto Open Application. Vou colocar aqui
esta Open Application e vou deixar esse aqui aberto mais um pouco menor. Vou clicar em Get Selectors. Uma vez mais, deixo essa aplicação aberta. Start. E vou clicar aqui em cima da aplicação. O Python RPA Studio ele vai selecionar algumas informações importantes, que são o Executable Path e Application Name. Você seleciona essas duas, volta no Python e seleciona aqui Send Selector. Bom, essas informações foram todas enviadas aqui para dentro da nossa atividade. E se nós executarmos agora, fecharmos aqui, executar a aplicação, colocando novamente as informações de usuário, a senha, e selecionarmos o arquivo, ele vai abrir a aplicação SAPGUI para nós aqui. Bom, mas além de abrir a aplicação, o que nós precisamos? Nós precisamos entrar no SAP, fazer o logon. Então, para isso, nós podemos utilizar a atividade SAP Login. Uma vez que eu tenho aqui o SAP Login, eu posso começar a mapear as minhas informações. Bom, porém, você precisa entender que essas informações e essas variáveis das quais nós vamos utilizar, elas estão dentro desse código. A saber, que é o nome do usuário, a senha, o ambiente com que nós vamos trabalhar, se é qualidade, produção, o mandante, idioma e o diretório do arquivo, que será utilizado no futuro. Então, para que nós consigamos entrar no nosso sistema SAP, nós vamos começar a inserir essas informações. Imagina o seguinte, o primeiro deles é o nosso cliente. Então, imagina o seguinte, quando nós apertamos aqui, nós damos um duplo clique, o nosso mandante é de número 500. Então, nós podemos já fazer a inserção da informação de mandante. O System ID é basicamente essa informação que fica aqui disponível para a gente, que seria o nome do sistema. Então, por exemplo, que nós temos produção, temos qualidade, HANA 2020 e temos o ECC. E eles todos vão ser colocados dentro, conforme a configuração que nós fizemos na tela de acesso, e ele vai retornar para a gente dentro de uma variável chamada ambiente. Um terceiro ponto que a gente precisa colocar aqui é o nosso username, que vai estar dentro da nossa variável definida dentro da nossa tela como usuário. Por fim, o password, que é a nossa senha, e o idioma que nós vamos utilizar para entrar no SAP. Nós podemos vir aqui, fechar, clique em Refresh e Analyze e já executar a nossa transação. Aqui nós vamos fazer novamente a entrada das informações. Então nós podemos colocar o usuário, também digitar a nossa senha, selecionar o nosso arquivo e clicar em cadastrar. Automaticamente o bot vai pegar todas essas variáveis, essas informações que foram colocadas aqui e vai fazer o login no nosso sistema SAP.